Olá pessoal, então hoje, dando início à nossa sequência de aulas sobre biotipologia, iremos falar do biotipo Terra. E eu tenho aqui a falar o seguinte: primeiro, se você vai estudar biotipologia, entenda que você estará buscando a causa do problema. E a principal causa de qualquer problema nosso vem de uma situação chamada necessidade. Então eu lembro a todos nós temos uma necessidade, todos nós somos estimulados a fazer algo pela necessidade. Então a gente vai começar essa aula de hoje falando do elemento terra, a partir das necessidades do elemento terra. Então vamos, primeira necessidade do elemento terra, sabe qual é? Necessidade de atenção. Então isso é um grande problema para ele, pois quando ele não tem a atenção, ele vai produzir uma carência, que a gente chama de carência emocional. E a carência emocional faz o elemento terra se desequilibrar, que eu vou explicar daqui a pouco como é esse desequilíbrio. Mas antes disso, nós vamos conversar um pouco sobre essa carência emocional que é provocada pela falta da atenção. Entendam bem, para não se confundir. O paciente terra, ele tem então uma necessidade de atenção que não tem nada a ver com a necessidade de reconhecimento do metal. A necessidade de atenção do terra é a atenção explícita, é a atenção de elogio, é a atenção de abraço, é a atenção de estar junto. O paciente terra tem fobia pela solidão. O paciente terra, ele pode estar em desequilíbrio, aí ele fica sozinho, é uma outra coisa, mas no natural, no normal, numa condição social, ele tem fobia da solidão. Então, por isso que ele desenvolve a carência pela falta de atenção. Então, vamos pegar um exemplo prático da infância. Quando o pai e a mãe não dão atenção à criança terra, ela não vai conseguir brincar sozinha, você vai ter que brincar com ela. Se você não brinca com ela, ela vai desenvolver a carência emocional, e essa carência emocional vai ser suprida, ou pode ser suprida, por qualquer aspecto que ele tem como determinante. O primeiro aspecto físico, fisiológico que o terra tem como determinante em seu temperamento é a questão instintual chamada fome e saciedade. Então, quando você está carente emocionalmente, principalmente se você for terra, você vai ter fome. Fome de quê? Fome de doce, fome do que a gente chama aqui de alimentos úmidos. Quais são os alimentos úmidos? Vão ser carboidratos, vão ser derivados de glúten, vão ser doces. Lembrando que sabor doce é uma coisa, açúcar é outra, então vai ser mais o açúcar, a gordura, enfim. Então, a carência emocional no terra ou paciente terra será suprida pelos alimentos úmidos. Então, o que vai acontecer com esse sujeito? Ele vai diminuir a eficiência do sistema digestivo, vai produzir muito mais energia para o armazenamento, porque ele não gasta, porque no momento em que ele tem a carência e começa a se alimentar em demasia, o cérebro vai ficando cansado. Lembrando que o hipotálamo, que é uma região central dos instintos, comanda uma região chamada hipocampo, que coordena o raciocínio, a memória, e quando você acumula muita gordura, ômega 6, por exemplo, no cérebro, a sua memória vai ficar deficiente e você se torna uma pessoa preguiçosa, cansada. Final de tarde, o paciente terra tem muito cansaço em membro inferior, tá? Porque ele está ficando pesado, a musculatura está ficando densa. Então vamos de novo, paciente terra, ele tem necessidade de atenção. Quando essa necessidade de atenção não é suprida, ele vai desenvolver a carência emocional, que poderá ser despendida para a fome em excesso, fome de alimentos úmidos. Quando você come muito alimento úmido, alimento multiprocessado, industrializado, açucarado, você sobrecarrega o sistema digestivo, você ganha mais peso, lembrando que você já tem essa tendência genética, você ganhando mais peso, você vai ter dores musculares. Esse paciente tem também uma tendência à doença crônica chamada fibromialgia, principalmente se ele tiver uma associação com a biotipologia da madeira. Então, gente, a biotipologia terra é mais ou menos isso. O que eu tenho que fazer para tratar desse sujeito? Primeiro, fazer ele entender que, às vezes, é necessário, sim, nós termos a atenção de outras pessoas. Porém, isso não é
não pode se transformar, aliás, numa dependência. Então, quando há dependência, eu utilizo a estrutura do vício. E aí, eu não faço mais nada se eu não tiver a atenção das pessoas. Desta forma, eu vou tratar esse paciente, se eu quero tratar a origem do problema, a primeira coisa eu tenho que fazer uma avaliação para saber se ele é terra. Como eu determino o paciente terra? Normalmente, não é 100% dos casos, mas normalmente ele está acima do peso, ele tem um rosto redondo, as bochechas são bem avantajadas, tá? O dorso dele é largo, além do dorso ser largo, o tronco é curto e o abdômen é bem globoso. Ele tem braços fortes e coxas fortes. A mulher pode apresentar seios naturais grandes, por quê? Porque o terra determina, ou ele vem para essa vida para nos fornecer nutrição, carinho, afeto. E quem mais, se não a mãe, que é o melhor representante da nutrição, do carinho e do afeto. Então, terra é sinônimo de mãe, mãe é sinônimo de terra. Então pense aí para vocês perceberem como funciona o elemento terra em cada um. Então eu lembro também, para não deixar passar, que todos nós temos os 5 elementos, porém 1, 2 ou 3 se manifestarão de uma maneira mais profunda, e é aquele que eu mais tenho a necessidade. Então a necessidade de atenção é a primeira, é a primogênita no desequilíbrio da Terra, que vai levar a esses outros desequilíbrios. É claro que existe muito mais, é claro que existe muito mais conceito a respeito disso, mas aos poucos a gente vai passando aí para vocês, tá certo? Então pessoal, se inscrevam aí no nosso canal, dê um like aí pra gente, ou se não gostou, aperte aí também, faça o seu comentário e vamos aí interagir em prol da medicina chinesa, do conhecimento, que é a única coisa que é capaz de nos manter equilibrados. Conhecimento, estudo e inteligência. Então, próximo vídeo, nossa série de biotipologia é do elemento metal. Então, falando do elemento terra, agora vamos falar do elemento metal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.